Fluminense deu um chapéu no São Paulo. Entendo o clima de guerra pós-jogo lá na Colômbia. São Paulo empatou contra o Atlético Nacional na ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Oi, gente, meu nome é Vitória e está começando mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Antes de mais nada, deixe o seu like, temos uma meta de 100 likes. Compartilhe, comente e bora pro giro. São Paulo saiu da Colômbia com um empate de 0-0 frente ao Atlético Nacional, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. E apesar das dificuldades, o resultado merece ser comemorado. O adversário dominou o jogo, teve 19 finalizações, incluindo 2 bolas na trave e 2 pênaltis desperdiçados. Um defendido pelo goleiro Rafael e o outro que foi para a lua, o que justifica o sentimento de ter mais sorte do que juízo para o tricolor, ou talvez a sorte de campeão. Ofensivamente, o São Paulo teve desempenho tímido, finalizou apenas 5 vezes em direção ao gol e nenhuma acertou o alvo. A equipe também mudou a forma de jogar, apostando em lançamentos para André Silva, o que teve muita dificuldade em segurar a bola no campo de ataque e acabou substituído, assim como o Lucas, que entrou depois e não conseguiu criar perigo. A postura da equipe foi mais defensiva do que o padrão. Porém, o Crespo, mesmo já falou, foi eficaz quando evitou a primeira derrota na Colômbia nesta Libertadores. O duelo de volta será no Morumbi e promete ser um confronto de maior padrão técnico com o São Paulo buscando manter a sua normalidade, voltar a vencer. E óbvio, vai contar com o apoio de sua torcida, que já preparou uma festa absurda para recepcionar o clube paulista. Vamos destacar algumas falas do treinador após a coletiva com o Atlético Nacional. O Crespo reconheceu que o São Paulo atuou abaixo do que se esperava, principalmente ofensivamente, com dificuldades para contra-atacar e criar jogadas, além de admitir que enfrentou um adversário em um cenário desafiador, um time forte jogando em casa, com um clima muito pesado. No entanto, o treinador minimizou o desconforto. Ele falou que, considerando as circunstâncias, é normal sofrer. No setor defensivo, o Crespo elogiou, falou que a equipe foi muito bem. E no setor ofensivo, o Crespo lamentou a falta de criatividade. Falou que, embora houvesse tentativas com jogadores como o Rodriguinho, o Ferreira e o Lucas, o desempenho ficou muito aquém do que se esperava. O grande destaque da coletiva foi o elogio ao goleiro Rafael, capitão da equipe, e o Crespo parabenizou pela liderança exercida dentro do grupo e ressaltou, claro, a frieza e eficácia do arqueiro ao defender o segundo pênalti. Ele fechou o gol. E vale lembrar também que ele estava na primeira bola, então se o primeiro pênalti vai no gol, o Rafael ia pegar. Para o treinador, o empate conquistado na Colômbia, ainda mais diante de um adversário que tem sido tão forte jogando em casa, é um resultado a ser valorizado. Ele destacou que foi um placar difícil de se alcançar, mas que coloca o São Paulo em jogo, em boa situação, para decidir a classificação no Morumbi. E assim, na minha opinião, Libertadores empate também é ganho. O que o São Paulo jogou ontem realmente não é o que estávamos esperando, não é o futebol que um time campeão talvez possa apresentar. Isso eu já discordo, porque o time campeão também sabe o momento de segurar ali o jogo, Nem sempre você vai conseguir vencer, nem sempre é bom você sair jogando. No caso, o São Paulo ontem chegou um momento do jogo que optou por se defender. E assim foi feito, conseguiu se defender muito bem, teve ali nenhuma bola no gol, mas teve seus momentos de ir pro ataque, não foram efetivos e cabe ao Crespo organizar isso aí para não ficar tão dependente assim do fator casa, Mas, no geral, o empate, na circunstância que o jogo foi, na forma que os pênaltis aconteceram, o empate tá ótimo. E é aquilo, quem sabe não é a sorte de campeão. O goleiro Rafael foi o grande destaque na partida entre Atlético Nacional e São Paulo. Ele valorizou o empate e explicou como lidou com a cobrança de pênaltis. Ele revelou que já havia avisado sua equipe que esperaria o chute de Cardona no primeiro pênalti que foi batido para fora. Rafael já se posicionava e no segundo, após hesitar um pouco visando a batida no meio, conseguiu fazer a defesa. Além disso, destacou também a importância de valorizar o empate conquistado em um jogo tão difícil, elogiando a entrega e dedicação do grupo, sobretudo em condições adversas fora de casa, claro, E também o técnico Hernan Crespo apoiou a avaliação do jogador. Exaltou também a liderança do Rafael, Ele chamou a sua postura de liderança significativa e reconheceu que parar um pênalti numa situação de pressão não é tão fácil, não é uma tarefa nada fácil. Para Crespo, esse tipo de atuação foi fundamental para garantir o resultado positivo. E eu concordo, a atuação do Rafael foi digna de um time campeão,
Talvez esteja puxando um pouco o saco, mas o Rafael jogou muita bola e eu jogo uma pergunta pra você, torcedor. É ou não é o melhor goleiro pós Rogério Ceni? E o clima de guerra não ficou só dentro de campo, não. Após o apito final do confronto de ida das oitavas de final, que terminou empatado em 0-0, os torcedores do São Paulo e do Atlético Nacional se envolveram em um conflito nas arquibancadas. Os rivais, separados apenas por uma corda e por alguns policiais, trocaram provocações e acabaram partindo para a agressão. A confusão foi rápida e durou apenas alguns minutos, mas foram minutos de muita tensão, logo contidos com o reforço da segurança do local. Durante o incidente, jogadores do São Paulo, ainda em campo, observaram a situação com muita preocupação à distância. O episódio também teve um desdobramento mais sério. Um torcedor do São Paulo, identificado como Alan Aquino, foi flagrado pelas câmeras de segurança, detido e deverá passar a noite na prisão. Ele será deportado e impedido de retornar à Colômbia. Vale lembrar que eu assisti essa confusão pela internet. Então, avaliando todo esse contexto, é muita falta de preparo de um time para receber o visitante dessa forma. Ainda mais um jogo considerado de guerra. O grau de periculosidade para esse confronto, a gente poderia dizer que chegou a ser 8, depois de ontem no caso, passa a ser 9,5. Porque o setor do visitante não tem separação de gradil. É apenas uma corda, pode ser até aquelas faixas de segurança que a gente vê, sabe, listrada, com uma barreira de policial. A gente sabe como o visitante é tratado fora de casa, a gente sabe como eles agem, né? Então, teve ali um grande confronto, inclusive até torcedores relataram nas redes sociais que tiveram que correr para o banheiro, o que também foi muito perigoso, já que o estádio é aberto e no caminho para descer vamos pensar no Maracanã, tem escadas para subir, certo? Pensa que o estádio de lá é a mesma coisa, só que bem aberto e pra rua. Então, o torcedor que tá do lado de fora consegue atacar objetos pro setor visitante. E isso aconteceu. Eles falaram que estavam sendo atacados tijolos, garrafas de vidro. Então até a descida pro banheiro foi perigosa, mas alguns conseguiram se preservar ali dentro. E esse foi o confronto. Acredito eu que não vai ter nenhuma punição em relação a isso pro clube da casa. Mas salve-se que não aconteceu nada mais sério. E vamos ficar de olho na situação com o torcedor São Paulino ali para ver o que realmente aconteceu. O Fluminense deu um chapéu no tricolor paulista. Após a divulgação que o zagueiro Igor Rabelo estava negociando com o São Paulo, o tricolor do Rio de Janeiro chegou com tudo e ofereceu um acordo de 2 anos e meio, válido até o fim de 2027, com salários superiores a que os rivais poderiam pagar, né? Os possíveis interessados nessa disputa, além do São Paulo, também contava com o Fortaleza. Então a disputa ia ser difícil, mas é aquilo, né? Onde é para ser transparente, não são. Aí nesse momento divulgam informações e aí prejudica o clube, né? O Igor não estava com nem sim nem não pro São Paulo, mas a negociação estava caminhando. O Atlético Mineiro já tinha liberado o jogador, só que daí o lado financeiro falou mais forte. Existe outro porém também. O empresário do atleta, que acabou recebendo a oferta e priorizou o Fluminense, cabe à administração ali não deixar de negociar novamente com esse empresário, com os jogadores que ele corresponde. Enfim, o que importa é, o acerto ainda não foi confirmado, mas o Igor vai se tornar uma grande, importante opção para o setor defensivo do elenco de Renato Gaúcho. E é aquilo, né? A busca do São Paulo por um zagueiro para o restante da temporada segue ativa no mercado. O nome Igor Rabelo agradava você, torcedor? Deixe nos comentários a sua opinião sobre ele. E é isso, o Giro de Notícias vai ficando por aqui. A noite do São Paulo foi agitada, o dia inteiro agitado, muito tenso, tanto pelas negociações que não deram certo, quanto também pela partida que agora o empate está sendo considerado um grande resultado no momento, pela situação que o jogo foi. E é isso, deixe o seu like, não esqueça da nossa meta de likes, 100 likes, deixe o seu comentário, compartilhe para todos os tricolores ficarem informados e tchau!